Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $48.700. Bitcoin que fica preso na mesma região o dia inteiro. E meu principal objetivo no vídeo vai ser discutir por que o S&P 500 está quase na máxima histórica e mesmo assim o Bitcoin não consegue romper nem os 50k. Vamos falar sobre isso e também fazer análise das 10 altcoins mais pedidas. Elas são Aave, ADA, Avax, BNB, Ethereum, Gala, Luna, Mana, Sand e Ripple. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Lembro para vocês que eu estou utilizando meu Instagram pessoal também para compartilhar informações e cortes dos vídeos do criptomercado. Então, se você ainda não me segue, eu vou deixar no primeiro link da descrição. Você pode procurar aqui embaixo, pablo.granier. Beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai começar falando um pouco do Bitcoin aqui, tá? A gente vai focar no curtíssimo prazo, nesse 15 minutos, nesse padrão gráfico que a gente está formando aqui. Padrão que pode ajudar a gente a romper esses $50 mil ou a gente ter uma correção mais significativa. Depois, a gente já vai aqui para análise do S&P 500, que está a menos de 1% da máxima histórica, tá? E a análise das altcoins, tá? Obviamente, também vamos fazer uma atualização aqui dos nossos indicadores de sentimento durante essa tarde. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar aqui no Bitcoin no 15 minutos para falar um pouco desse triângulo, né? A gente formou esse triângulo aqui, investidores, e é um triângulo para mim que parece bem claro, né? A gente tem esse suporte na região até os 48.400, vou colocar nos 48.300 porque tem alguns fundos importantes nessa região, e a gente tem essa resistência aqui nesses topos na região dos 49.100, 49.300 para ser um pouquinho mais conservador, tá bom? Para onde a gente romper aqui, a gente deve ter um movimento do preço indo ou acima dos $50 mil, tá? Para testar e ver se a gente tem força para se manter aqui em cima, ou realmente tendo uma correção para ir buscar abaixo dos 48 e ver se liquida muito aqui para a gente tentar fazer mais uma onda impulsiva, tranquilo? No momento, eu acho que o ideal é a gente esperar essa decisão, tá? Não estar muito exposto aqui, pois eu acredito que a gente vai ter oportunidade, seja a gente rompendo os $50 mil e pegando uma retração, ou seja, a gente vindo aqui para baixo dos 48, quem sabe até os 47, liquidando muito e a gente se expondo aqui para acreditar pelo menos em mais uma pernada de alta do preço. Beleza? Lembra, se a gente romper os 50.500 é muito bom pra gente, seria muito bom no longo prazo. Se quiser dar uma olhada no vídeo de mais cedo, a gente fala mais sobre isso. E se perder aqui os 46.300, 46.500 ferrou. Provavelmente vem mais queda aí, provavelmente vamos formar novos fundos nos próximos dias, tá? Mas fica de olho nesse triângulo, fica de olho nesse suporte, são zonas importantes. Abaixando mais aqui o tempo gráfico, indo para os 5 minutos, a gente pode destacar também alguns fundos das últimas horas. Primeiro, seria esse fundo aqui na região dos 48.500, tá? Importante o preço se manter acima. E sobre as resistências, acima desses 49.100 aqui seria muito bom. Não estamos conseguindo fechar candles ali em cima, já tentamos 3 vezes. Tranquilo? Continuando, indo para uma análise do S&P 500, né? S&P 500 que está aqui próximo a 1% da máxima histórica, tá bom? Certinho 1%. E nesse momento, né, a gente viu o S&P subindo aí hoje mais 1% praticamente, né? Já fechou o mercado, abriu de novo, mas ele subiu praticamente 1% hoje. Mesmo assim, a gente viu o Bitcoin consolidando, né? E por que eu acho que isso está acontecendo? É por algo teoricamente simples, investidores. Quando a gente pega o S&P 500, ele também está num ponto decisivo. Ele também está num ponto que se ele subir mais 1,5, a gente tem uma nova máxima histórica e provavelmente um mercado indo buscar topos bem mais acima. Assim como, se a gente for rejeitado de novo nessa região, a gente pode, enfim, começar uma correção. Tem Omicron, tem a questão das taxas de juros, não sabe quando os bancos centrais vão realmente, né, começarem a subir. O Fed até a gente tem uma noção, mas os outros é meio assim, foi uma surpresa lá na Inglaterra. Então a gente está num período de incerteza muito grande. Em períodos de incerteza, ativos mais arriscados como o Bitcoin e as próprias altcoins tendem a não performar tão bem assim, tá? Então eu encaro como algo natural a gente esperar o mercado S&P 500 romper máxima histórica para o Bitcoin ter o seu lugar ao sol, tá? Eu acho que a gente vai estar bem dependente disso aí para os próximos dias. Vamos ver, vamos torcer. Tomara que a gente rompa com tudo para cima, com todos os mercados subindo, mas se não acontecer, a gente precisa também entender a proteger o nosso capital nesse momento, tá? Então para mim, sem dúvidas, o mais conservador é esperar um desses dois
dois cenários, ou o rompimento com tudo dos 50 mil, ou um reteste ali abaixo dos 48, 47, para a gente pensar numa acumulação, pelo menos para o Bitcoin tentar romper de vez os 50. Tranquilo? Eu vou aguardar um desses dois pontos. Mas lembrem-se, o mercado é assim, quando a gente tem uma decisão muito importante no S&P 500, isso pode contaminar não só Bitcoin, mas Ibovespa, que ficou parado hoje também. Foi um dia bem chato nos mercados, vamos ser sinceros. Né? E uma coisa que me deixou assim um pouco com o pé atrás foi que hoje foi um dia muito bom para as altcoins. Então mesmo num dia de incerteza, as altcoins performaram bem, com a nossa dominância indo quase para a mínima aqui. Isso é um sinal que a gente comentou no vídeo de mais cedo, que é um sinal de risco, né? Porque se a gente ainda não se decidiu e as pessoas estão muito otimistas indo para as altcoins, a gente entende que se a gente romper para baixo, essas altcoins podem sofrer demais, tá? Então você me pergunta, vamos analisar 10 altcoins aqui. Pablo, é o momento de se expor no longo prazo para as altcoins? Na minha visão, não, tá bom? Porque a grande maioria ainda vai estar em tendência de baixa e a gente está com a dominância em patamares muito baixos aqui pensando no ano, tá? É basicamente no ponto mais baixo da dominância. Em 2 momentos a gente ficou mais baixo. Foi lá antes de estourar a bolha, né, quando o Bitcoin caiu dos 42 mil para os 30 mil dólares, e a outra aqui foi lá em setembro, outra queda muito feia. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, investidores, é um ponto onde você não tem uma boa relação risco-retorno, na minha visão, para comprar o Bitcoin para o longo prazo. Por quê? Porque elas estão sobreprecificadas em relação ao Bitcoin, pelo menos na minha humilde opinião, tá bom? É claro que elas podem vir aqui formar novos fundos, mas não acredito que esse fundo vai ser muito distante, tá? Acredito que em breve a gente deve ter um movimento que essas altcoins vão sofrer em relação à maior criptomoeda. Claro que, se a gente romper aqui para baixo, o que a gente vai ter? Nós vamos ter grandes oportunidades de operar a favor da tendência de alta de várias dessas altcoins. Então, a gente não tem uma boa relação risco-retorno para se expor agora no longo prazo e virar holder de altcoin agora, quer dizer que a gente não vai apostar em altas delas e que não vamos ganhar dinheiro com essas altas? É claro que não, tá? A gente, na minha visão, tem agora aqui, principalmente se a gente perder esses 40, 39% aqui de dominância, boas oportunidades de apostar a favor da tendência de alta de várias dessas altcoins que podem pumpar, né? Imagina, num cenário de propensão ao risco, num cenário de S&P 500 rompendo máxima histórica, pode ser lindo para o Bitcoin e para as altcoins. O risco pode voltar para o mercado. E quando o risco volta para o mercado, a propensão ao risco, ativos mais arriscados tendem a performar melhor, tá? Eu acho que a gente ainda está meio parado, porque a gente ainda não teve essa definição, beleza? Mas se definir para cima, caras, a gente vai ter um final de ano e começo de ano sensacionais. Então vamos ser pacientes nesse momento e nós vamos operar essas altcoins aí sem necessariamente ter que nos expor a elas no longo prazo, no momento onde a gente não tem uma boa relação risco-retorno. Deu para entender? Vamos lá, vamos voltar aqui e vamos agora para uma análise dessas altcoins, tá? Vamos começar aqui na AVE. Eu acho que um bom tempo gráfico para a gente analisar é o 4 horas, beleza? Vamos lá. Então a AVE, basicamente, né, estamos aqui rompendo para cima uma consolidação de muito tempo, tá? Então a AVE é uma que me parece interessante porque a gente teve um volume muito grande aqui, corrigiu, rompeu acima desse volume. Agora esse volume vira suporte. A gente tem um alerta aqui próximo dos 200 dólares para olhar. Se tiver grandes liquidações aqui, a gente pode ter uma oportunidade de trade a favor dessa tendência de alta da AVE, tá? Então a AVE está interessante, você poderia também traçar uma linha de tendência aqui, operar o reteste dessa linha, enfim, parece uma criptomoeda interessante aqui. A ADA Cardano é uma que conseguiu romper aquela nossa linha de tendência, tá bom? Ela continua numa tendência meio feia aqui de baixa, né? Pior do que a AVE, porém, a gente conseguiu passar essa resistência que era bem importante. No momento, a gente já tem um alerta aqui próximo dos 1,30 para um potencial reteste, e temos aqui também um rompimento um pouco acima dos 1,39, que seria um rompimento um pouco mais conservador, né? Seria uma demonstração de força um pouco maior, até porque a gente ainda não teve um volume definitivo aqui. Então, para quem quer arriscar um pouco mais, pode operar essa retração. Para quem quer ser um pouco mais conservador, espera o rompimento ali dos 1,39. AVAX. Vamos lá, a AVAX é uma bem legal, tá? A AVAX é uma que está em tendência de alta, rompeu essa linha de tendência aqui no 4 horas, formou um pivô aqui e nesse momento a gente fica de olho para retestes dessa região aqui, olha só. A gente está com um alerta aqui na região do 110, talvez até um pouco mais próximo aqui no 112, já possa ser uma boa oportunidade para a AVAX. Lembre-se, todas essas moedas aqui, elas estão numa tendência de alta, mas se o Bitcoin sofrer, se o S&P 500 sofrer, a gente pode ter quedas muito feias, tá? Então, o que você tem que fazer? Tem que comprar a VAX aqui e segurar ela pro resto da sua vida? Não, você tem que fazer um trade, você tem que colocar, e quando você faz um trade, necessariamente, você tem que ter um stop
e um alvo, né? Você tem que ter uma relação risco-retorno. Se você só compra, você pode pensar fundamentalmente como investimento e tal, mas como eu disse no começo do vídeo, não acho que é o caso da gente fazer isso atualmente, tá? Se voltar aqui no 112, a gente vai pensar numa acumulação caso a gente liquide aqui bastante na AVAX, tranquilo? BNB. Vamos lá, BNB ainda não conseguiu ter o nosso rompimento, né? Então a gente fica de olho para um rompimento na região dos 547 dólares. Se romper, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vamos aguardar o reteste e vamos olhar para apostar a favor de uma nova tendência de alta que ainda não está sendo formada aqui, mas pode formar principalmente se o Bitcoin ajudar. Tranquilo? Ethereum bem semelhante a BNB. Estamos esperando o rompimento aqui da região dos 4.130, né? Vocês veem que até mesmo as maiores criptomoedas não estão mexendo muito, né? Criptomoedas menores estão sendo mais voláteis e a grande maioria delas subindo. Isso é um sinal de preocupação para mim, tá? Mas não é um sinal que me impede de operar essas moedas. É claro que eu vou entrar com uma mão menor enquanto o Bitcoin não se decidir, mas a gente pode ter essas oportunidades. Lembrem-se, as altcoins, apesar delas terem essa correlação com o Bitcoin, elas têm vida própria, tanto para cima quanto para baixo, beleza? Então o Ethereum, por exemplo, eu acho que a gente tem que olhar para esse rompimento aqui. Enquanto não romper, eu acho que não tem muita oportunidade, tá? 430. Gala. Gala é uma que tá bem feia, a Gala, tá? Apesar de uma tendência de alta aqui no longo prazo, a gente precisa rapidamente de uma demonstração de força, né? Essa demonstração de força poderia ser um rompimento dessa linha de tendência aqui e nesse nosso alerta, olha só. Na verdade aqui tá uma linha de tendência, né? Eu gostaria de ver ela acima dos 52 cents aqui para ficar um pouco mais otimista, tá? Antes disso, eu acho que a gente assumiu uma tendência de baixa muito feia, né? A gente teve uma bolinha nessas moedas, apesar da Gala aí ser de games e tal, a gente já teve uma desvalorização significativa de 56% no momento de 49%, e se a gente romper para cima, a gente pode embarcar aí nessa onda, mas não sendo fundamentalista, né? Embarcando basicamente com uma boa relação risco-retorno. Para isso, a gente precisa romper aqui esses 50 cents, se manter acima dos 52 ali. Talvez numa próxima análise a gente vá falar da Gala para compra, tá? No momento eu não vejo isso, seria tentar adivinhar aqui que a gente vai romper para cima, sendo que a tendência no curto prazo tá bem feia, tá de baixa, e como ela subiu muito, ela corrigir mais não seria nada de outro mundo, tá? Inclusive, se ela continuar essa correção aqui, olho nos 25 cents para uma boa zona de suporte, né? O preço parou aqui, olha, muito volume aqui. Pode ser uma zona aí de boa compra na Gala para swing trade, tranquilo? Continuando, Luna. Vamos lá, Luna está numa tendência de alta muito forte, tá? A gente deixou alguns volumes fortes aqui nesse topo agora, e nesse momento a gente está de olho para encontrar um fundo ascendente aqui, né? Basicamente, quando a gente está assim, a gente sempre tenta esperar voltar uma zona do VPVR numa média importante. Nesse momento, a gente vê aqui na região de 78. Não sei se vai chegar até lá, né? Mas quando a gente não tem tanto suporte, a gente prefere não fazer muita coisa. O que você pode fazer é operar um potencial rompimento aqui, tá bom? Então, se você forma esse pivô aqui, ó, você entra. Por quê? Porque a partir daí você tem uma zona clara para colocar o seu stop. Se você compra aqui, teria que ter uma estratégia olhando as liquidações e tal, porque realmente é uma compra um pouco arriscada. Então, quando a gente não tem muito VPVR igual seria lá nessa região de 78, a gente prefere operar um rompimento, uma demonstração de força, se ela encontrar um fundo aqui. Tranquilo? Então, eu ficaria de olho ou nesse reteste 78, ou nesse rompimento acima dos 90 ali, pode ser uma boa. Tranquilo? Mana. Vamos lá. Mana é uma que também não está legal, tá? Mana é uma que não está legal, a gente também subiu muito, né? E estamos nesse momento numa zona decisiva, tá? Se a gente perde essa nossa linha de tendência aqui, se a gente perde essa região aqui dos 3,15 e tal, ferrou. Provavelmente a gente vai ter mais queda e ela buscando um novo fundo, nem sei onde. Nos 1,50 a gente começa a ter mais suporte aqui, tem um suportezinho também nos 2,40 e tal, sei lá. Mas realmente não fica bonito se a gente romper com volume isso aqui. Em compensação, se a gente sai dessa confusão rompendo com volume, a gente pode ter força pelo menos para fazer um pullback desse topaço que a gente formou aqui, né? A gente também teve uma bolinha aí relacionada ao metaverso. Nesse momento a gente já corrigiu parecido com a Mana, né? Com a Gala, né? 56%, nesse momento está corrigindo 44%. Então, se romper para cima, a gente pode entrar no trem do metaverso também, pensando numa boa relação risco-retorno, tá? Então, fica de olho com demonstrações de força acima dos 3,40, de maneira mais conservadora, acima dos 3,64. Se eu não me engano, tem alguns candles de volume feios ali nos 3,64, exatamente. Então,
eu ficaria mais de olho acima dos 3,64 e basicamente não é nada para uma moeda que já subiu 1000% aí no ano e pode subir muito mais, a gente pode pegar mais uma pernada, tá bom? Então, se quiser tentar uma operação aqui, eu acho mais arriscado, você estaria contra esses dois volumes aqui, para minha visão mais conservadora, esperar os 3,64 ali, ou então, no apocalipse, olhe nos 2,40 ou até mais abaixo para acumular, beleza? E lembra, quando eu falo acumular, não é você comprar e esquecer, por favor. É você ter uma relação risco-retorno para fazer compras em determinados locais e distribuições em outros locais, beleza? Lembra, muitas dessas moedas subiram muito, galera. E a gente já viu esse cenário lá em 2017. Tomara que a gente continue essa bull run, tomara que a gente continue com essas altcoins valorizando, mas ninguém consegue te garantir que isso vai acontecer. Então, se você vai investir fundamentalmente nessas altcoins, não coloca mais do que você pode perder, tá bom? Porque a gente viu de 2017 lá para o auge da bolha que a gente teve nas altcoins, até ali 2019, quando a gente teve o crash Bitcoin a $3.000, a gente viu altcoins muito boas perdendo 99%, 98% do valor, tá? Vocês acham que foi só shitcoin? As shitcoins acabaram, tá? As shitcoins não existem mais, mas moedas como Ethereum e ADA perderam mais de 95% de valor. Ethereum e ADA para mim é uma das melhores altcoins, né? Então toma cuidado com o que vocês estão investindo nesse momento e entenda que você só vai ganhar se você conseguir sobreviver no mercado. Se você colocar dinheiro demais e começar a cair 60% igual já caiu essas moedas, você vai estar desesperado, cara. Se você estiver desesperado, você vai tomar decisões não racionais baseadas na emoção. E tomar decisões baseadas na emoção é o primeiro ponto para você quebrar no mercado, é o primeiro ponto para você encontrar a ruína. Você não vai encontrar lucro tomando decisão baseada em emoção e sem uma estratégia clara, tá bom? Então, se eu fosse investir em altcoins, não é a minha estratégia, mas se eu fosse investir, o que eu faria? Eu escolheria alguns bons projetos e colocaria uma porcentagem pequena do meu capital. Por quê? Porque se essa altcoin cair 98, por exemplo, e a zero, eu vou perder essa porcentagem pequena. Mas se eu tiver certo fundamentalmente e essa altcoin subir 1.000, 10.000%, igual muitas subiram esse ano, as que eu perder não vai nem me fazer falta, porque as que eu acertar vão fazer eu ganhar muito mais dinheiro. Esse é o conceito de convexidade e eu acho muito importante para quem é analista fundamentalista, tá? Não pega todo o seu capital agora e joga em várias altcoins achando que você está diversificando. Não. Para você diversificar bem no criptomercado, você tem que ter investimentos mais seguros e você tem que entender o conceito de convexidade. Senão você não vai durar aqui, tô te falando na moral mesmo. Então vai durar enquanto o mercado estiver subindo. Quando tiver um bear market, você vai sofrer. Então toma cuidado, beleza? Continuando, indo aqui para a Sandy. Vamos lá. A Sandy é outra também, né? Essa mania aí de metaverso que corrigiu bastante também desde o topo, né? A gente chegou a cair mais ou menos esses 50%. No momento aqui, ó, a gente tá caindo 40%. E estamos consolidando aqui nessa região, né? Enquanto não romper aqui, ó, a gente tem um alerta no 5,37, nem tá tão distante. Se a gente forma um pivô aqui, a gente pode tentar pegar mais uma pernada na Sandy, que seria muito legal. Assim como se a gente rompe aqui para baixo, ó, pode desandar. Então a gente está num ponto extremamente decisivo para várias criptomoedas, galera. Eu realmente não estaria muito exposto, principalmente nas altcoins nesse momento. A gente está vendo muitas subindo hoje, mas realmente, o Bitcoin precisa se decidir, o S&P precisa se decidir e elas subirem antes deles se decidirem, como eu disse para vocês, fez eu até sair um pouco das posições de longo prazo. Tranquilo? Para finalizar, o Ripple. Vamos lá. O Ripple tá interessante, tá? O Ripple conseguiu romper aqui com força, deixou um volumão aqui. Nesse momento a gente fica de olho para um reteste dessa região dos 90 cents como potencial buy zone aqui para a Ripple, né? Quem diria a própria Ripple em si demonstrando força aqui. A gente também tem um alerta aqui em cima que seria o quê? Um breakout, tá? Para quem é trader experiente poderia operar esse rompimento aqui também. Mas eu ficaria mais de olho para esse reteste aqui dos 91 cents, antigos topos importantes aqui, olha só. Então passamos, pode ser um suporte legal para a gente continuar a tendência de alta. Tranquilo, investidores? Cara, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tento aqui sempre não ser aquele cara pessimista e tal, vai dar errado. Não é isso que eu tento passar aqui no Investidores. O que eu tento passar para vocês é maneiras de vocês investirem o capital de vocês de maneira consistente, de maneira segura no longo prazo, de maneira que evitem vocês perderem grande parte do seu capital e vocês perderem dinheiro. Porque vocês sabem, eu tô no mercado desde 2016 e a gente vê esses ciclos aí toda hora. A grande maioria das pessoas não sobrevive a esses ciclos. Então, você quer sobreviver no mercado? Cara,
Não coloca toda a sua grana em altcoins. Tenha Bitcoin sempre, tá? Sempre, em todos os momentos. A gente nunca sabe o que vai acontecer aí com a nossa moeda, com a inflação, eleições ano que vem. Então, quer sobreviver ao mercado? Não se expõe demais em altcoin. Se você se expor, tenha uma estratégia que use a convexidade a seu favor. Tenha sempre Bitcoin, a gente nunca sabe a inflação que vai ter, a desvalorização da nossa moeda, o que vai acontecer no país. A gente está vendo aí ao redor do mundo, lá na Turquia, no Chile, várias coisas acontecendo, moedas desvalorizando, e a gente precisa nos proteger. A melhor maneira que a gente tem para fazer isso é o Bitcoin e outras boas criptomoedas. Tranquilo? A partir daí, quando você tem uma base sólida, você vai pegar parte do seu capital e vai especular ele mais naquilo que você acredita. É o trading. Você pode ser fundamentalmente bons projetos, desde que eles não causem a sua ruína. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem outro. Até lá.